Antes dos anos 1960, todos costumavam ser magros e consumiam consistentemente mais de 3.000 calorias e 100 gramas de açúcar por dia. Marilyn Monroe era uma atora e modelo conhecida por ser a maior estrela de Hollywood e por ter o corpo ideal. Mas a ícone dos anos 50 tinha uma dieta e um regime de exercícios que nada tinham a ver com os das influenciadoras de beleza de hoje. Marilyn era documentada devorando alimentos como torradas, suco de laranja, cereais, biscoitos, massas, manteiga, leite, ovos, Coca-Cola, gemada, creme e até mesmo sorvetes com calda quente à noite. Você sabia que existem alguns ingredientes sorrateiros praticamente invisíveis que você come todos os dias, que estão sabotando seu metabolismo sem que você perceba? Imagine se você pudesse manter um corpo escultural comendo o que Marilyn comia. Não perca um segundo, continue assistindo. Esses ingredientes não são o arroz e feijão, o açúcar e nem a gordura animal. Embora sua carreira de atriz certamente a mantivesse em movimento, até mesmo 10 minutos de exercício eram considerados muito para ela. Marilyn não era uma exceção, pois esses hábitos eram padrão para as pessoas dessa época que, apesar de serem excepcionalmente magras pelos padrões de hoje, não seguiam dietas com baixo teor de gordura ou à base de plantas. Eles não contavam calorias e nem faziam dietas de baixo carboidrato ou alta proteína. Nós examinamos minuciosamente os registros históricos perdidos para apresentar as descobertas a você. Você descobrirá quanto as pessoas realmente comiam dos alimentos que criaram gerações de pessoas magras, por que o exercício tinha pouco a ver com isso, e qual fator-chave mudou e mais do que quadruplicou a taxa de obesidade em apenas 70 anos. Nos anos 1960 e antes, a taxa de obesidade era consistentemente abaixo de 10%. Ela realmente começou a aumentar nos anos 70 e 80 e só piorou desde então, agora estando em cerca de 40%. No final da década de 1940, foi realizado um estudo com soldados do Exército dos Estados Unidos para medir exatamente quanto eles estavam comendo. E apesar de pesarem apenas 71 quilos em média, os homens devoravam quase 6.000 calorias por dia. Embora as tropas fossem mais ativas do que a pessoa comum, eles não estavam se exercitando como loucos para gastar todas essas calorias. Para que você tenha uma ideia, um homem de 70 quilos sedentário gasta, em média, 2.000 calorias por dia. Para gastar outras 4.000 calorias diariamente, seria necessário correr aproximadamente 50 quilômetros todos os dias. Eles definitivamente não estavam se exercitando como loucos para gastar todas essas calorias. Os pesquisadores afirmaram que, com base em interrogatórios e observações, o homem médio era moderadamente ativo e passava cerca de 3 horas diárias ao ar livre. A dieta dos soldados consistia em leite, carne, pão, batatas, frutas, vegetais, ovos e até muito açúcar branco. Isso mesmo, os soldados consumiam entre 3/4 de xícara a meio quilo de açúcar refinado diariamente. Os soldados também comiam mais quando ficavam mais frios, provavelmente para aumentar sua taxa de metabolismo basal e a produção de calor. Adaptativamente. Sim, comer mais para aumentar o metabolismo não é apenas um sonho, mas algo que todos pareciam fazer sem preocupações nessa época. Mais adiante no documentário, discutiremos como eles conseguiam isso, pois se exercitar incansavelmente por horas, certamente não era o motivo pelo qual as pessoas conseguiam se manter magras enquanto comiam mais. Agora coloque 100% do seu foco nesse vídeo, porque você vai descobrir, nessa narrativa de nostalgia e curiosidades, um mundo novo, onde calorias não são um problema, e um prato cheio de salada não é uma necessidade. Outro exemplo é em 1945, quando soldados dos Estados Unidos foram registrados comendo uma média de 3.700 calorias por dia, incluindo mais de 400 gramas de carboidratos e 180 gramas de gordura diariamente. Os pesquisadores que documentaram isso afirmaram que não houve variação significativa na ingestão calórica em relação ao grau de atividade das tropas. No início do século XX, pessoas da Dinamarca foram consistentemente registradas consumindo mais de 3.000 calorias diárias. Os registradores observaram que as famílias mais prósperas alcançavam novamente o mesmo nível de consumo calórico dos trabalhadores agrícolas. As classes mais abastadas, principalmente médicos, obtinham uma boa quantidade de energia, especialmente considerando a quantidade limitada de trabalho muscular que realizavam. Em outras palavras, os ricos comiam muito, não se moviam muito em comparação com os trabalhadores e agricultores. Mas ainda assim eram excepcionalmente magros, pois os pesquisadores afirmaram que um homem de peso normal pesava apenas 70 quilos. Eles também consumiam bastante carne, incluindo órgãos e ovos, enquanto as chamadas proteínas vegetais, como feijões, ervilhas e nozes, eram essencialmente insignificantes. Em 1943, as dietas médias dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido incluíam toneladas de açúcar branco, mais de 100 gramas ou meia xícara por dia, e bastante leite, carne,
frutas, vegetais, batatas e pão. Isso tudo somava mais de 3.000 calorias, incluindo cerca de 400 gramas de carboidratos e 130 gramas de gordura por dia. No entanto, não há absolutamente nenhuma indicação de que essas pessoas eram sequer próximas de ser tão gordas quanto somos hoje. O homem e a mulher médios pesavam 70 quilos e 56 quilos, respectivamente. Eles também não se preocupavam tanto com a proteína quanto os influenciadores de perda de gordura de hoje, mantendo seus físicos magros com no máximo 100 gramas de proteína por dia. Lembra daqueles almoços de domingo na casa dos seus avós? A mesa farta, cheia de pratos deliciosos que você adorava e aquele cheirinho de comida caseira que invadia a casa. Na época dos seus avós, as pessoas saboreavam cada refeição sem culpa, aproveitando cada momento. Eles não contavam calorias, não seguiam dietas restritivas e ainda assim mantinham-se em forma. A simplicidade e a alegria daqueles tempos são a chave para redescobrir uma vida saudável sem sacrifícios extremos. Acredite. Você vai descobrir como as pessoas, sem jejum, corridas, academia, dieta de frango com salada e aveia, restrição de carboidrato ou gordura, sem tomar água com limão após acordar, sem restrição de quantidades, sem se obrigar a comer salada, conseguiam manter o corpo dos seus sonhos. Vai descobrir como a falta de autoestima e a vontade de desaparecer, ao se olhar no espelho, são meros problemas causados por alguns ingredientes sorrateiros que não existiam nos anos de 1960, que estão destruindo a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. E como reverter esses problemas de forma simples? Você não encontra uma pessoa gorda nas imagens e vídeos antigos, mesmo que tente. Como pode ver nesses vídeos do Rio de Janeiro, da Praça da Sé, em São Paulo e de muitos outros lugares no Brasil e mundo antes dos anos de 1970. E analisando minuciosamente tudo o que mudou desde então, existem 3 estratégias principais que não envolvem grandes sacrifícios para reverter esse dano metabólico que foi causado. Como seria realmente sentir animação e satisfação sobre finalmente aprender a melhorar sua alimentação e sentir na pele o seu metabolismo acelerar? Na medida que o vídeo passa, você pode sentir tudo isso, porque não há uma razão biológica para o corpo não poder simplesmente aumentar a queima de gordura do excesso de alimentos em energia, seja através de funções como calor, desintoxicação, digestão, regeneração ou simplesmente tendo mais energia mental e física. Claramente, nossos ancestrais, não tão distantes, comiam muito mais e consumiam muitos alimentos que consideramos não saudáveis hoje, mas não tinham os problemas de saúde com os quais lutamos atualmente. A explicação final é que nossos metabolismos foram completamente e totalmente devastados nos últimos 100 anos, causando uma síndrome metabólica em massa que deixa as pessoas ineficientes em queimar gordura, mesmo comendo pouco. Acredite, as estratégias que você pode aprender irão te revelar coisas que você nunca achou que iria descobrir. Eles querem que você acredite que é só comer menos e fazer mais exercícios, e que a culpa é sua, quando na verdade a culpa literalmente não é sua. Existem milhares de fatores que todos dizem que podem estar te engordando, mas existem 3 principais que ninguém diz quais são, que são relativamente simples. Nossa comida se tornou um cardápio de emulsificantes, vitaminas adicionadas, gomas, aromatizantes e muito mais que inflamam nossa digestão e nos deixam propensos ao ganho de gordura. Desde o surgimento da grande indústria farmacêutica na década de 1940, fomos expostos a doses cada vez maiores de medicamentos que prejudicam nosso metabolismo energético, mesmo que não tenhamos prescrição para eles. Até a luz a qual somos expostos, enriquecida em luz azul e carente das frequências naturais, desempenha um papel no ganho de peso. Com fatores que desregulam o metabolismo por toda parte, pode ser difícil entender como melhorar sua saúde. Por isso, eu separei de todas as coisas. Quais são as principais 3 coisas que estão engordando todo mundo? É por isso que você precisa saber quais os ingredientes que causam síndrome metabólica. Mas não só isso. Precisa saber como restaurar o metabolismo para voltar a comer bem e se manter magro. Por isso, criei um curso que explica exatamente como você pode fazer isso no seu dia a dia sem sacrificar o seu prazer de comer e montar uma estratégia de saúde especificamente para você. Um curso que ensina as 3 estratégias do metabolismo acelerado e trabalha para reverter a síndrome metabólica que está deixando todo mundo gordo. Lembra daquela pizza deliciosa que você tanto ama? Ou talvez lanches caprichados? Mas principalmente, lembra da sua comida favorita e como você se sente comendo ela? Se quer voltar a saborear todas essas delícias sem culpa, precisa do nosso curso para eliminar os ingredientes que causam síndrome metabólica e criar uma estratégia para acelerar o seu metabolismo de novo, da forma mais eficiente, para que finalmente o prazer da comida e da magreza se juntem em um só mundo, como você não aprende em nenhum outro lugar.
Clique no botão abaixo do vídeo para adquirir agora, onde vamos aprofundar questões sobre o seu metabolismo e qual a estratégia usada para essa vida feliz e magra, sem grandes sacrifícios, que qualquer um estaria disposto a pagar para ter. E quando você adquirir, será no cartão, Pix ou boleto. Abaixo, hoje por um preço memorável de R$ 47. No geral, a dieta da década de 1930, 40 e 50 foi notavelmente consistente. Algo em torno de 80 a 100 gramas de proteína, 400 gramas de carboidratos e 100 a 140 gramas de gordura. Isso se aplicava a homens adultos, independentemente dos níveis de atividade, e foi escalado de maneira semelhante para mulheres também. Ainda assim, esses homens pesavam cerca de 70 quilos e as mulheres cerca de 54 quilos. Uma dieta composta por carne, ovos, leite, batatas, pães, frutas e vegetais, gordura de creme e manteiga, e sim, muitos doces também, levou a taxas de obesidade uma fração do que vemos hoje. A realidade é que você deve ser capaz de comer esse tipo de dieta sem sofrer com ganho de peso ou outros problemas de saúde. Você merece entender melhor sobre o seu corpo. E é muito importante que todos aprendam quais são os ingredientes que estão causando síndrome metabólica, porque esse é o motivo de dietas darem errado ou certo por aí. Quando uma dieta cetogênica dá certo, é porque a pessoa fez a dieta sem esses ingredientes. Quando dá errado, é porque ela fez consumindo esses ingredientes. E é assim com qualquer dieta. Não deixe que te enganem com dietas, chás, métodos e exercícios que são ineficientes para perder gordura. E aprenda agora como reverter a síndrome metabólica, apenas eliminando alguns ingredientes e fazendo algumas estratégias. Essas estratégias não envolvem sacrifícios extremos e são extremamente simples de serem aplicadas. O seu prazer comendo continuará o mesmo e o seu metabolismo agradece. Escute com atenção. Compre agora clicando no botão abaixo. A sua vida e seu metabolismo não serão mais o mesmo depois disso. Funciona como uma pílula mágica.